Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos integrantes da mesa. Boa noite a todos os vereadores que estão aqui. Boa noite ao pessoal da tribuna, ao pessoal de casa que nos vê hoje. E é muito bom estar aqui falando de um problema muito grave pelo qual passam as polícias militares do país como um todo, e a Polícia Militar de São Paulo não é diferente, que é a situação da defasagem salarial e da falta de reconhecimento por meio dos salários, que é por meio do meio de vida do policial, dos governadores do estado para com essa categoria. E aqui em São Paulo não é diferente. Eu vou ler o requerimento, que é importante que as pessoas saibam a situação que a Polícia Militar enfrenta aqui em São Paulo. Considerando que os policiais militares estão sem reajuste salarial desde o ano de 2014 e que nesse período sequer a reposição das perdas inflacionárias foi concedida a essa categoria. Considerando que o governo do estado de São Paulo, de maneira bastante contumaz, isso já se vem há anos, não cumpre o preconizado no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que fala que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, aí vamos para o inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 só poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. E isso não acontece de maneira muito contumaz com as polícias militares, e na Polícia Militar de São Paulo não é diferente. Onde a gente quer chegar? Várias polícias já fizeram tratativas com seus governadores de estado, entre elas que eu coloquei aqui o exemplo para vocês, a Polícia do Tocantins, a Polícia de Pernambuco, tentando recompor o salário dos seus policiais militares com índices de até 40%. E isso não ocorre nem com a reposição das perdas inflacionárias para os policiais de São Paulo. Recentemente, na imprensa falada e escrita, foi divulgada uma tabela em que se verifica que a Polícia Militar de São Paulo, em 2012, ela era a 21ª mais mal paga do país. E agora, em 2017, ela já é a 24ª polícia mais mal paga do país. E nós estamos no estado que, em tese, não está passando pelos mesmos problemas que a Polícia Militar e o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, que são os que mais mal pagam. Então, a gente precisa verificar que nós tivemos um período recente aí com vários movimentos de familiares de policiais, e nós achamos que, em razão desses movimentos, fosse ter algum tipo de conversa, não é, Padovan? Algum tipo de conversa com essa categoria. E não houve. Houve uma simples reunião ali com algumas associações e que não se firmou nem percentuais, não se firmou se iria ser respeitada a database, que é agora em março. Nós já estamos no meio do mês de março e não há qualquer sinalização do governador do estado para, pelo menos, recompor a inflação que corroeu o salário dos policiais militares. E não só, de toda a população. E a nossa, nós já estamos há 3 anos. Antes mesmo do início da crise, o governador já não dava aumento para os policiais. O último aumento que a gente teve foi em 2013. Foi na ordem de 7% apenas. Diferenciou-se o salário dos policiais militares e dos civis. Os civis tiveram um aumento relativamente grande, a Polícia Militar ficou atrás e até agora não houve essa recompensação. E hoje os policiais passam um estado de penúria. Todos eles fazem bico, inclusive quando passam para inatividade. Você vê N policiais aí em postos de combustíveis, em padarias, fazendo bico quando deveriam estar descansando após terem cumprido seus 30 anos de trabalho árduo, que não é fácil o trabalho da Polícia Militar.
E nós vemos que o bico também é feito pelos policiais quando estão em serviço, infelizmente ele é, e para tentar tampar o sol com a peneira, o que se faz? Se faz atividades delegadas, né? Se tenta pagar aquela diária por jornada especial de trabalho, mas que não é hora extra isso aí. O policial trabalha mais. Ao invés do policial trabalhar as 12 horas dele, que é muito penosa, isso quando ele cumpre sem novidade o serviço, mas normalmente tem um flagrante, o serviço do policial dura 14, 16 horas. Ao invés de ele ir para casa descansar, ele vai ter um descanso de 4 horas, vai para o bico no outro dia, ou vai fazer a DGEM, ou vai fazer atividade delegada, e ele não tem o descanso devido. Por quê? Para complementar essa renda que está tão defasada, ele é obrigado a trabalhar muito mais do que qualquer outra categoria. Então, é muito importante, eu venho aqui pedir para os senhores que aprovem esse requerimento, porque nós não estamos falando de nada além do que é o nosso direito, que está previsto na Constituição. A recomposição salarial ela é prevista constitucionalmente, e isso com uma certa constância não é cumprida pelo governador do Estado. E a situação dos policiais hoje está ficando cada vez mais crítica. E não adianta ficar fazendo mil e uma outras atividades aí para pôr o policial a trabalhar. Porque se ele não conseguir descansar, como é que ele vai prestar bom serviço? Como é que ele vai estar com o reflexo em condições de responder a ações gravosas que ele tem que responder, se ele não estiver descansado? Nós podemos ser vítima desse cansaço do policial. Quando a gente precisar ser atendido, o policial vai estar cansado. Quando a gente precisar que o policial corra atrás dessa marginalha enorme que a gente tem aqui nessa cidade, ele não vai conseguir. E é isso que a gente tem que pensar. O policial tem que ganhar o suficiente para ele viver sem precisar fazer bico. E isso não ocorre no nosso estado e quiçá no nosso país. Quiçá no nosso país. Entendeu? Onde não há um piso salarial unificado, cada polícia paga o que quer para o seu policial, ou o que acha que... cada estado paga o que quer, ou o que acha que deve pagar para o seu policial. Então, é muito importante que a gente tenha bastante cuidado com isso. E eu venho aqui pedir para vocês, por quê? Porque essa crise nossa aqui não se reflete em outras categorias. O judiciário, por exemplo... né, foi noticiado aí por toda a mídia que teve mais de 41% de aumento, que vai ser dividido em vários anos. E eu botei aqui para vocês verem a tabela de salários de analista judiciário e técnico judiciário. E a gente vê, se vocês compararem aqui um técnico judiciário, ele agora em 2017 ele está ganhando R$ 9.500 no início de carreira, e o policial entra ganhando R$ 2.900. Uma parte, nobre vereadora. Pois não. Eu gostaria, se a senhora permitir, uma sugestão. Claro. Eu sou totalmente favorável a tudo que a senhora fala, porque eu também, como militar, eu sei as consequências que a carreira militar, de modo geral, vem sofrendo ao longo do tempo. Mas eu sugeri que, ao invés de requerimento, que nós estamos requerendo ao governador, eu sugeri que a senhora faça uma moção de apelo. É só mudar a emenda e transformar a emenda em moção de apelo. Porque, veja bem, a senhora está requerendo aqui ao governador do estado, a Câmara encaminha um documento para o governador para que ele cumpra a Constituição. É muito forte. Isso aqui não vai nem chegar na mão dele desse jeito. E bem como realiza uma audiência pública com os vereadores policiais, com os deputados. Isso. A senhora está entendendo? Então, se a senhora me permitir, eu sugeri à senhora que transformasse isso numa moção de apelo nesses termos. Será aceita a sua sugestão, capitão Gomes. Muito obrigada. Eu peço também, presidente, que englobe aqui no último parágrafo, no pedido, quando a gente mude para a moção de apelo, e que a gente englobe também os deputados eleitos, deputados policiais militares eleitos, deputados estaduais, que seja incluído. Eu acho que é bastante viável. Por que a gente pede? Porque com constância não se cumpre, o governador não cumpre os requisitos constitucionais que visam, não é nem proteger, é garantir os parcos direitos que os policiais militares possuem. Nós temos 34 direitos trabalhistas, e desses 34, os policiais só têm 6. E nem esses 6 são respeitados. E o policial militar não tem quem lute. Vocês do sindicato aí estavam falando que dia 15 agora vai ter uma movimentação, né, em apoio aos professores. Os professores tiveram de 5% a 10% de aumento e vai começar a ser pago agora em março. Agora os policiais não têm quem peça por eles, né? O governador não ouve as associações dos policiais militares, fala não e boa, não tem quem ouve. E agora
há uma representação de policiais militares nas câmaras de vereadores. São 108 policiais militares eleitos. Eu acho que a gente vai ter voz para começar a pedir para que os nossos policiais militares sejam valorizados e tenham seus direitos respeitados. Muito obrigada.